Hoje nós estamos na modalidade híbrida e logo temos mais ou menos 76 inscritos na online e agora com essa possibilidade de fazermos presencial e online, nós temos a plateia que precisa muito ouvir tudo que vai ser falado aqui. Hoje, no nosso segundo encontro deste ano do Grupo de Estudos de Direito Previdenciário, da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Bahia. Recording in progress. Pronto, agora estamos online. Sejam bem-vindos a todos que estão online conosco. Estamos dando início ao nosso Grupo de Estudos de Direito Previdenciário, nossa segunda palestra desse ano, voltada para a advocacia, tanto iniciante quanto aqueles que já têm mais expertise, sempre trazendo, evidentemente, temas que abordam a necessidade da advocacia prática. Hoje nós trouxemos mais uma das dores da nossa advocacia, abordando o tema de acordos internacionais. É comum que dentro da nossa prática a gente encontre na rotina alguns clientes que precisem fazer mudanças, averbações de tempos, averbações, não sei se a palavra é mais correta para isso, mas a doutora está aqui para nos explicar. E, consequentemente, para somar o tempo de contribuição em uma possível pedido de aposentadoria. Mas a pergunta que fica o que é necessário? É conveniente? Vale a pena? Quais são os países que temos acordos? E hoje nós trouxemos aqui nada mais, nada menos que a nossa professora, doutora Cristiane Chagas, ela que é especialista em Direito também Constitucional Aplicado, Planejamento e Processo Previdenciário, e, além da consultoria jurídica em acordos internacionais, domina a matéria e vai nos ensinar hoje o caminho das pedras. Nós fizemos aqui uma programação onde, de início, teremos a nossa parte teórica, obviamente. Sejam bem-vindos, vocês que estão online conosco. Já começamos nossa aula. E nós iremos trazer também a parte prática, deixando claro para o final. E vamos seguir reto hoje aqui, sem intervalo, para que a gente consiga concluir às 11 horas. As perguntas aqui, a plateia que está aqui presente, deverão ser feitas unicamente via microfone, para que todos possam participar. E os que estão online, por gentileza, deixe seu registro aí, faça sua pergunta no chat, nós vamos anotar. Doutor Lorival aqui vai nos dar essa assistência, que vai acompanhar essa parte, e ao final abordaremos todas as perguntas possíveis. Doutora Cristiane Chagas, seja muito bem-vinda. Vamos dar umas palmas para ela. O momento é seu. Bom dia a todos. Como estão? Vocês que estão presenciais e vocês que estão online, sejam muito bem-vindos. Tá? Hoje nós iremos aqui tratar de um tema que é um pouco raro de ser discutido, mas é de extrema importância na atualidade, devido à questão que nós estamos vivendo um processo migratório muito grande no mundo, principalmente agora, com as barreiras que estão sendo criadas internacionalmente, obrigando aqueles brasileiros que saíram dos seus países a emigrarem para o próprio país de origem, e dos estrangeiros que aqui estão, muitas vezes também, de voltarem aos seus países. Então, o direito previdenciário, ele veio para dar uma segurança, o direito previdenciário internacional, né, veio para dar uma segurança a esses indivíduos que estão nesse caminhar, tá? Eu vou pedir ao colega aqui para colocar a tela inicial e eu vou falar. Pode botar a apresentação? Deixa ele compartilhar aí com o pessoal que está online. Um pouquinho. Enquanto isso eu vou falando, eu sou Cristiane Caldas Chagas, eu realmente sou especialista na área de direito constitucional e previdenciário. Pode ir passando, é o segundo slide. Se puder botar em módulo apresentação, é melhor. Bom, em processo previdenciário e planejamento previdenciário. O que muitos não sabem é que
migrar, ou seja, fazer esse movimento de saída e de retorno ao seu país, requer um planejamento também, tá? Então, é mais uma área do direito que vocês precisam ficar atentos. Bom, eu sou parceira do Santos e Santos Advogados Associados, tendo o prazer aqui de contar com uma das donas do escritório, doutora Patrícia, e eu peço uma salva de palmas para ela, porque doutora Patrícia ontem foi aniversariante, né? É uma pessoa maravilhosa, um doce de pessoa, muito competente, e juntamente com Domitília e comigo a gente está trabalhando nesse caminhar aí. Temos também aqui o estagiário nosso, Reinaldo. Então, vamos nessa. Eu sou também autora de um livro publicado pela Secretaria de Educação, coautora, né? E participei da elaboração e faço parte do grupo Internacionalize-se, que é um grupo criado por doutora Rita Santos, que é autora de um dos grandes livros de planejamento migratório, muito interessante. Faço questão que vocês busquem isso, porque é um livro muito bom para quem quer atuar na área internacional. Além de que ontem ela publicou mais um compilado junto com o pessoal do grupo, né? Então eu indico para todos pesquisar a doutora Rita Santos. Ela é uma brasileira que tem escritório nos Estados Unidos e atua em vários países. E esse grupo, ela reúne advogados com expertise que residem fora do Brasil, né, em todas as áreas, do penal ao previdenciário, ao constitucional, sendo que o maior foco realmente é no direito previdenciário. Bom, pode ir passando. Bom, o que é que a gente vai abordar aqui hoje? Tá? O foco hoje aqui é a gente tratar o perfil do advogado previdenciarista, houve um errinho ali, os fundamentos normativos nacionais e internacionais, os conceitos primordiais das normas de acordo, os acordos previdenciários vigentes no Brasil e essa daqui é o fundamental, que são como atender a um cliente previdenciário. Tá? Esse daqui é o gargalo da maioria das pessoas que atuam na área de acordos internacionais. Pode passar. Eu posso passar por aqui, né? Ótimo. Vamos lá. O que é que eu coloquei aqui como perfil do advogado previdenciarista internacional? Porque ele tem que ser uma pessoa que tem espírito investigador. Por que que eu estou falando isso? Porque tem que ser uma pessoa que vá levantar com o seu cliente realmente tudo o que você precisa para montar o seu processo, tá? Porque muitas vezes as pessoas, vão ir para o fim, depois eu volto, tá? Como é que passa isso aqui? Do lado. É do lado, né? Deixa eu passar aqui, chegar no final para trazer. Vamos lá. As pessoas não se dão conta de que você precisa identificar no cliente que chega até você qual foi a forma de migração desse cliente. Por quê? Nós tivemos um boom nos anos 80 e 90 que era com relação à migração para os Estados Unidos, que todo mundo, mesmo criança, deve ter percebido isso. Era fato. As pessoas queriam ir morar, né, e viver o sonho americano. E essa migração, muitas vezes, não foi, por exemplo, feita da forma correta. As pessoas entraram através de coiotes, sem visto, para trabalho, para residência, foram lá, passeio e lá ficaram. E hoje a gente está vendo um reflexo disso efetivado, né, com o trazer, né, o deportar dessas pessoas para o Brasil, né? E aquelas que ainda estão indo para os Estados Unidos, ainda na tentativa,
de permanecer no país e que estão sendo capturadas e presas lá. Eu estou dando o exemplo dos Estados Unidos, que é o mais evidente e é onde há o maior público brasileiro no mundo, né? Então vamos lá. E aí o que acontece? Você precisa ver com esse cliente. Ele vai dizer, não, eu fui legal. Segura. Um zoomzinho aí só pra... Não tenho, mas eu vou disponibilizar posterior, tá? Pronto. Então o que acontece? Você precisa pegar o passaporte desse cliente, verificar o visto que ele tem lá. Quando você tiver com esse passaporte em mãos, verificar esse documento, você vai lá no Itamaraty, depois na embaixada do país do qual ele migrou, e verificar o que é que significa aquele númerozinho, aquela letrazinha, para você ter certeza de que o seu cliente realmente, se for brasileiro vindo ou saindo do Brasil, ou seja, imigrando, ou se for estrangeiro vindo para o Brasil. Você precisa ficar atento a isso, ok? Porque a gente vai atuar nas duas frentes. Bom, vamos voltar à tela inicial para eu trabalhar. Opa! Bom, aprendiz. Por que eu digo que é aprendiz? Porque a gente precisa entender que por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha lido os acordos, por mais que nós estejamos antenados, a gente tem que estar todo dia tendo a necessidade de se colocar como aprendiz, investigando, pesquisando, etc. Cristiane, eu não sei o idioma daquele país. Tranquilo, não tem nenhum problema. Se você estudar o idioma, é melhor. Mas, se você não souber o idioma, você busca ou um tradutor juramentado, ou, quando não tiver que ser documento, né, que você emitir documento, você, pelo menos, vai no Google. Eu recomendo, em vez do Google, o Never, tá? Que é um aplicativo que é mais... A tradução sai mais ipsiliter, tá? Paciente, porque o cliente vai ficar no seu pé. E vai ficar no seu pé porque esse processo demora. Demora muito. O país hoje no Brasil, que tem relação com o Brasil, que tem acordo com o Brasil, e que está demorando, em média, até 4 anos para dar uma resposta, é a Argentina, que é aqui do lado, né? É difícil, mas é verdade. Então, assim, é preciso ter paciência, porque o cliente vai ficar no seu pé, e também você ter um aporte financeiro, viu, gente? Porque é um processo demorado, que dá uma lucratividade, sim, mas é um processo demorado. É um investimento. A não ser que você tenha condições financeiras de fazer como alguns colegas que eu tenho em São Paulo, que eles dão entrada, por exemplo, e vão até o Social Security nos Estados Unidos, entendeu? Ou na Europa. Aproveita, né? Faz as duas coisas, né? Vai passear, leva a família. Mas eu tô brincando, mas é verdade. Então, assim, precisa disso. E o principal, a cereja do bolo. Gente, não adianta querer atuar em acordo de cooperação se você não domina as regras nacionais. Por quê? Porque o acordo, ele vai te dar uma possibilidade de você buscar fora o tempo do seu cliente. Apenas o tempo. Não tem como buscar competências, pagamentos, nada disso. É tempo, tá? A não ser que você vá fazer o processo também dele lá. Aí não é... Você vai fazer um aqui e vai fazer um outro lá, tá? Aí você vai ter condição de ganhar 2 vezes, mas, em regra, você só vai atuar aqui. Então, como você só vai atuar aplicando o acordo de cooperação do Brasil, as regras do Brasil que tem ligação com o acordo, você precisa dominar cada um dos institutos dos benefícios brasileiros. Não adianta tentar elocubrar, fazer e acontecer, porque não vai funcionar. Bom, quais são as normas que deram realmente lastro
inaugural para o processo dos acordos. Tudo começou no pós-guerra, né? Porque até o pós-guerra, as pessoas quase não migravam. Mas o pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa ficou devastada completamente, o processo migratório deu-se numa velocidade e numa quantidade significativa. Nesse período também foi publicada a Declaração dos Direitos dos Homens, né, que traz no artigo 22 a possibilidade de garantia dos direitos sociais, a necessidade na realidade. Depois veio a OIT com as resoluções. A resolução 102, por exemplo, ela trouxe a garantia do direito social aplicado a nível internacional. Foi o primeiro marco dos acordos internacionais. Tá? Depois veio o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais, PIDEX, e ele foi promulgado no Brasil em 92. Imagina, o negócio foi criado em 66. O Brasil ratificou no ano seguinte e só entrou no ordenamento jurídico brasileiro em 92. Depois é a convenção que vocês vão trabalhar e fundamentar quando forem para a via judicial. A Convenção 118, 159. Nesse específico aqui, ele visa a interação do sistema de seguridade com a totalização dos períodos de seguro. Esse daqui é o que deu aquele upgrade e aquele norte para a gente. E depois veio a Lei de Imigração, que já foi de 2017, tendo um outro estatuto antes, mas que efetivamente trabalhou dessa forma. Bom, com quais normas, Cristiane, além daquelas, eu vou precisar trabalhar? Constituição, artigo 4, que fala sobre os direitos internacionais e as garantias, né? Lembrando que você deve pensar sempre: eu estarei aplicando um direito internacional, mas esse direito internacional, ele tem que estar abarcado no conteúdo do acordo, porque não tem como criar fora do acordo. E também eu tenho que garantir, se eu não posso impor ao Estado estrangeiro, porque existe a questão do respeito à soberania de cada país. Tá? Então a gente precisa pensar nisso. A Lei 8.213, o Decreto 3048, a instrução normativa, mas a Bíblia de quem quer atuar com acordos de cooperação, tem um erro aqui, é a portaria 995, tá? E as atualizações. Houve um erro aqui, eu peço que eu vou corrigir para anotar para vocês, tá? Tanto quem está em casa quanto está aqui. A portaria de IRBEM e INSS 995, com as respectivas atualizações. Bom, os conceitos básicos que a gente precisa saber. Acordo e ajuste administrativo. O que são isso? Os acordos, eles são, o meu entendimento, pelo meu trabalhar, que eu construí esse como conceito, tá? São normas de direito internacional, celebradas por 2 ou mais países. Mas por que 2 ou mais países? Porque tem acordos multilaterais. Tem países que têm mais de um acordo? Sim. Então, é uma outra questão que precisa ser muito bem vista. E na hora de escolher qual acordo usar, levar em consideração um ponto fulcral, que é qual é o melhor benefício para o meu cliente, quais são as normativas que esse acordo permite e que não permite. Ok? Então precisa ficar muito bem claro isso. Como premissa de coordenar os respectivos arcabouços normativos previdenciários, ou seja, o acordo vem com a função de o que é que tem em um, o que é que tem em outro, e como é que eu vou tornar
esses dois acordos algo que se coadunem, tá? Respeitando a soberania, né, individual a soberania de cada país, permitindo universalizar e assegurar proteção mínima. Então, não adianta querer mais para um cliente, porque você não vai conseguir. O INSS, ele é bem amarradinho em algumas questões, como eu vou mostrar no decorrer do caminhar. E a justiça estabelece e respeita muito desses caminhar. Então, não adianta ampliar um benefício ou um entendimento normativo a nível em termos de acordo de cooperação. Tá? Você vai para a via judicial, pode ser que você consiga, mas essa aplicação vai ser interna. Você não vai poder impor ao país estrangeiro a aplicação daquilo que você acredita, do que você conquistou aqui dentro. Tem que ficar muito claro isso, muito amarrado na cabeça de todo mundo. Tá? Dos direitos sociais de natureza previdenciária e de saúde. Por que eu botei e de saúde? Porque tem acordos previdenciários que trazem essa garantia. Tá? Então, é uma coisa que pouca gente sabe. Mas tem. Não é só Portugal, não, viu? Vamos lá. E, em respeito à dignidade da pessoa humana, princípio balizar nessa relação, aos indivíduos imigrantes, emigrantes, enquanto estiverem no território estrangeiro e ao retornarem ao país de origem. Então, ficou claro? Eu acho que deu para entender o que é que a gente vai tratar aqui hoje. Nós vamos tratar de uma norma internacional que não é soberana à norma interna. Tá? Ela é uma forma de ajuste entre o que está lá e o que está aqui, ou seja, o que o país versa lá, o país estrangeiro versa lá, acordante, e o país e as normas brasileiras. Bom, os acordos e ajuste, porque acordo e ou ajuste. Primeiro vem os acordos, que são espécies de tratados, gente. Tratado internacional são os acordos, no que tange a direito previdenciário. E os ajustes são novos acordos que são celebrados e que vêm para agregar ou modificar o acordo original. Tá? As instituições pactuantes são os dois países. Migrante é a ação de sair de um país para o outro. Imigrante é quem sai e emigrante é quem retorna. Tá? Organismos de ligação são aquelas agências que são responsáveis em fazer todo o caminhar entre as normativas e pedidos dos nossos clientes. Então, no Brasil, o único organismo de ligação é o INSS. Assim como o único organismo de ligação dos Estados Unidos é o Social Security. Então, você vai pedir aqui para eles lá responderem. Só quem pode responder é eles lá. Mas eu posso alterar isso? Não. Porque é norma interna do país. Tá? Então, fica bem claro isso aí. A PSAI são as agências da Previdência Social de acordos internacionais no Brasil. São as agências do INSS. Eu posso fazer o pedido em qualquer lugar, você vai fazer no site, mas você vai indicar o país, vocês vão ver aí, vocês vão indicar o país, e esse benefício vai direto para uma agência específica. E por que tem que ser uma agência específica em algum estado do Brasil? Porque só as pessoas que trabalham nessa agência dominam o idioma estrangeiro. E eu vou explicar por que isso. Porque quando eu faço um pedido para uma agência que fica, por exemplo, na Coreia do Sul, né? Porque o meu cliente saiu do Brasil, foi morar na Coreia, foi trabalhar na Samsung, por exemplo.
E quando ele foi trabalhar da Samsung, ele não pediu, a empresa não pediu o deslocamento, certificado de deslocamento. Ele foi porque ele achou uma oportunidade, se inscreveu, foi para lá e foi contratado e trabalhou na Samsung ou na Hyundai. De lá, sem ter o certificado de deslocamento. Vamos lá, por etapas. Bom, então, quando o documento vem de lá para cá, ele nem sempre vem traduzido. Em regra, não vem. Então, quem é que vai poder dizer a mim e ao meu cliente, analisar esse documento e verificar se esse documento atende às necessidades e às normas internas as pessoas que atuam nessa agência? Então, um exemplo, se eu, Cristiane, faço um processo para um brasileiro que reside na Coreia, qual é a agência que vai receber esse meu pedido? O Paraná. Entendeu? Então, não adianta eu ficar, porque eu posso em qualquer agência. Você pode em qualquer agência fazer a sua diligência, mas eles não vão ter a resposta. Quando você tiver que impetrar um mandado de segurança, você não vai poder impetrar um mandado de segurança para a regional daqui. Você vai ter que impetrar um mandado de segurança para a regional de lá. Entendeu como é a questão? Então, isso precisa ficar bem claro. Bom, o SIAC é um sistema de troca de informações. É nesse sistema que o INSS envia os documentos para os países que são acordantes. E todo o seu processo será feito nesse sistema. Bom, aí vamos para aqui que eu falei agora do certificado de deslocamento. Existem empresas que têm matriz no Brasil e que também têm uma filial fora do Brasil. E existem empresas que têm filial fora do Brasil e matriz aqui. Quando eu posso fazer, como eu sou o dono dessa empresa, eu posso fazer a mobilidade do meu funcionário, né, a meu desejo. Todavia, se eu quero que o meu funcionário, que continuará lotado no Brasil, vá trabalhar nesse outro país, eu preciso, e se eu também me disponho a uma vaga, porque tem empresas multinacionais abrem, né? Eu trabalhei em recursos humanos com a Ford, não sendo funcionária da Ford, mas com a Ford, porque na época eu era funcionária do Senai, eu trabalhei na seleção do terceiro turno do Senai, eu era responsável, porque eu também sou coordenadora pedagógica, sou pedagoga, minha primeira formação foi em pedagogia, e tinham pessoas que eles abriam o processo seletivo e os funcionários se candidatavam para ir para os Estados Unidos ou para ir para a Argentina, que na época tinha sede lá. Então, essa mobilidade, eu preciso ficar atento. Por quê? Porque se eu não for de ser deslocado, ou seja, meu contrato for modificado, eu vou precisar disso aqui. Por quê? Porque sem isso aqui, eu não vou poder contribuir como empregado para a Previdência Brasileira. Tá? Como empregado. Fica claro isso aí, viu? Segure isso na mente. Então, eu preciso emitir. E tem tempo igual para todo mundo? Não. Por exemplo, Espanha, 2 anos de validade do certificado. Por 2 anos, você pode ficar na Espanha com certificado de deslocamento, podendo ser prorrogado por um período determinado no contrato. Portugal, você pode ficar até 5 anos. Estados Unidos, você pode ficar 2, aí depois você passa 6 meses fora, 18 meses, desculpe, fora, e depois pode voltar, entendeu? Pedir mais outro certificado de deslocamento. Mas para isso, para eu poder pegar um certificado de deslocamento, por exemplo, nos Estados Unidos, eu preciso ter contribuído 18 meses para o Social Security. Olha como é complexo isso, né? Então, precisamos ficar bem claros nesse sentido. Os certificados de direito à assistência médica é um documento que é emitido pelo Ministério da Saúde
Aqui em Salvador, a agência responsável pela emissão, não é qualquer agência, é a agência responsável pela emissão desse documento é no comércio, tá? Bom, aí chegamos aqui, que é o gargalo de todo advogado previdenciário. Isso aqui eu não vou poder entrar em minúcias, porque cálculo não dá para falar, porque tem muitas peculiaridades. Teria que ser uma aula de pelo menos um dia inteiro para falar sobre esse assunto, para a gente trazer as mudanças e o que é que diz cada acordo sobre como é que fala, como é que a gente pode pegar essas informações, tá? Apesar de que nós vamos obedecer a formulazinha que está lá na portaria 995. Se você ler a portaria com relação a cálculo, você vai arrancar os cabelos. Porque você não vai entender nada. Porque é complicado entender o que ele está colocando ali. Mas, para a pessoa aqui, porque é muito detalhe. E tem um jeito mais fácil de fazer esse cálculo, mas eu tenho que ter tempo para explicar, tá? Porque você precisa entender isso. Bom, o benefício por totalização é aquele benefício que eu pego tempo no exterior, tempo no Brasil e só, tá? Cristiane, então eu tenho 20 anos lá fora e 5 anos aqui. Eu vou trazer os 20 de lá? Não. A Previdência não vai deixar você trazer os 20 de lá. Você só vai trazer os 5 anos, ou os 10 anos que você precisa para somar os 15. Entendeu? Então precisa ficar claro. Ah, mas lá ele tinha uma renda e contribuía sobre o teto de lá. Você vai, quando você tiver que ver isso, você vai ver no processo, você vai abrir lá. Por quê? Porque para o Brasil a gente não traz, de hipótese nenhuma, as contribuições investidas lá fora. Para o Brasil, o que vai se trazer, e todos os acordos prevêem isso, é o tempo. O tempo para completar o tempo aqui. Tá? E aí nós temos as famosas, né? Que é a linha de cálculo, que é a renda mensal inicial teórica, e temos a renda mensal proporcional. Esses dois são fundamentais para a gente saber, para a gente elaborar o período de cálculo, para a gente estabelecer qual é a renda que vai ficar aqui. Bom, um benefício pago pelo INSS sobre acordo. Pode e deve ser... Não, pode não. Deve ser no mínimo de um salário mínimo? Não. Começa por aí. Eu posso pedir o tempo de lá para agregar e ele receber um benefício aqui e outro lá, que é esse processo de totalização. Mas a daqui, ele pode receber 600, 400, 300 reais. Por quê? Porque é proporcional ao que ele contribuiu aqui. Na hora do cálculo, a gente vai levar em consideração as contribuições vertidas no Brasil. Entendeu? Então, se ele tem 5 aqui e 10 lá, que ele vai trazer de lá, para aqui, o cálculo vai ser feito nos 5 que ele contribuiu aqui. Entendeu? Então, há aquela história de eu vou entrar com ação na justiça para exigir que o INSS pague. Você vai perder seu tempo e vai lesar o seu cliente. Tá? Então, precisa ficar bem claro esse ponto aí. Tá? O microfone, você dá ele aí. Livão. Bom dia a todos. Diga seu nome. Jorge. Eu sou Jorge. Eu atuo, né, lá fora e aqui, em Portugal e aqui no Brasil. E aí eu fiquei numa dúvida. Quando você estava falando aí daquele certificado de deslocamento, aí me veio uma lembrança que ocorre muito em Portugal de pessoas estarem em Portugal, porém trabalhar em uma empresa que é portuguesa na Espanha. Aí é que lá chama até assim, funcionário destacado. Uhum. Mas ele continua sendo de Portugal. Ele está lá, mas... Você tem que verificar lá. Exatamente.
se Portugal e a Espanha têm acordos de cooperação, porque existe a questão de que a Europa hoje, né, ela tem uma sistemática entre os países que foi assinado, me fugiu o nome agora, meu Deus, fugiu. Como é que fala, Jesus? A Comunidade Europeia, gente, quase não sai, viu? Espaço Econômico Europeu. O Espaço Econômico Europeu. Então, você precisa olhar essa convenção, né, esse acordo internacional, esse tratado que foi feito lá, para ver quais são as regras de lá. Não, mas na verdade a minha dúvida não é nem isso. Eu só falei desse tema porque eu quis dizer que tudo tem uma analogia, tudo que acontece, como você começou a falar aí, na segurança social nos Estados Unidos, e quando se trata de acordos internacionais previdenciários, a gente está falando de previdências sociais em um lugar e em outro. E que, como você falou muito bem, não tem que respeitar a soberania do país, e a gente está falando apenas de acordos de órgãos, INSS no Brasil, Segurança Social em Portugal, de países. Sim, de países e de órgãos de segurança social. Mas deixa eu te dar só mais uma dica aí, lhe interrompendo. Portugal e Espanha, ambos têm acordos com o Brasil. Portugal e Espanha têm acordos individuais, Brasil, Espanha, Brasil, Portugal, mas também tem acordo multilateral. Sim. Então, precisa ser verificado se essa pessoa que trabalha em Portugal, que contribui para Portugal, pode vir a trazer para a Espanha, né? Ligada a Portugal, contribui em Portugal, vamos dizer assim. Se ele pode trazer para o Brasil, tá? Bom, sim, exatamente. É preciso ter um acordo internacional para poder fazer valer esse direito. Mas o que eu, agora entrando no mérito da dúvida, foi exatamente quando você falou sobre, se eu tenho 5 anos aqui, tenho 10 anos, 20, 15 anos na Espanha, o Brasil vai necessitar do período necessário, realmente, o período necessário, que no caso você falou, seria 10 anos para somar com os 5, e que a minha conta do meu valor que eu ia receber é com base nos 5 anos que eu tenho aqui no Brasil. Tudo bem? Isso. Aí eu quero entender, aí eu vou me aposentar, vamos que eu fique com R$600 aqui no Brasil. E os meus 10 anos, os meus outros anos que sobraram lá, quer dizer, então eu vou ter que ter uma outra aposentadoria lá. Isso. A aposentadoria por totalização, você traz o que é necessário para ter aposentadoria aqui, por isso que é necessário fazer um cálculo muito bem feito para instruir o seu cliente, tá? E também vai fazer o requerimento lá. Aí, quais são as regras utilizadas lá? Eu não posso lhe dizer. Agora, deixa eu dar uma dica. Tempo concomitante não vale. É isso que eu queria entender. Tempo concomitante não é validado no Brasil. Se eu uso os 10 de lá para somar 15 aqui, eu posso levar os 5 daqui para somar... Não, aí só o sistema lhe dizendo, o sistema de lá. Eu não posso falar sobre o sistema de lá. O que eu posso lhe dizer é, você pode trazer para cá. Só que existem casos de pessoas que trabalham para mais de uma empresa, principalmente o pessoal de TI, né, de tecnologia. Ou então, colegas nossos, advogados que vão para Portugal, vão para os Estados Unidos, vão para a China, e tem o certificado, né, da OAB aqui no Brasil, e tem também a licença nesses outros países, e atuam nos 2 países, principalmente advogados de multinacionais. Esse tempo concomitante, ele precisa ser muito bem pensado, tá? Porque se as contribuições foram vertidas no mesmo período para 2 sistemas diferentes, não vai contar. Não, mas aí eu acho até que tem uma certa lógica, né? Eu estou em uma empresa multinacional, não significa que eu tenho que usar o mesmo tempo em 2 benefícios, não é isso? Mas aí é que eu estou te falando. Por exemplo, eu tenho um primo que ele trabalha no Brasil para uma repartição pública, o que não impede ele de... por causa daquela questão
me chama, das garantias, né? Que o pessoal pensa que é só para professor, mas não é, né? E aí ele tem uma outra, e trabalha para uma outra empresa que fica na Tailândia. Compreende? Então, o tempo que ele tiver lá e cá, se for simultâneo, não tem como ele trazer. Então é melhor ele completar o tempo lá e ter a aposentadoria dele lá e completar o tempo dele aqui e ter uma aposentadoria aqui, porque existe essa possibilidade. O tempo por totalização, que é isso que eu estou falando aqui, é quando você não tem tempo suficiente em um país e precisa do tempo para completar e ter direito a um benefício no outro país. Entendeu? Entendi. E só para finalizar, por exemplo, se eu tenho os 15 anos lá na... Vamos supor, 10 anos na Espanha e tenho 5 anos aqui. Eu vou trazer os 10 para completar o daqui e me aposentar. E como é que eu aí, esse tempo que eu tenho lá na Espanha, eu vou querer me aposentar lá também? Aí eu não posso lhe responder. Porque eu não sei, porque eu tenho que pegar o sistema de lá. A segurança social de lá, entendi. Entendeu? Tá bom, muito obrigado. É bem por aí. Eu até já adiantei um bocado de assunto. Vamos lá. Bom, quero chamar a atenção de vocês. O primeiro acordo ratificado, foi o de Luxemburgo. Apesar de que já existia uma permissão com relação ao Brasil e Portugal, tá? Mas o acordo efetivo, primeiro, foi do Brasil com Luxemburgo. Bom, eu vou pedir a ele para botar agora um vídeo, porque essa folha aqui é a do Itamaraty, tá? E ele vai botar um videozinho aqui, que eu vou mostrar para vocês como e quais os acordos. Vamos ver aí. O Brasil já está ratificado. Tem outros em andamento, viu? Tem muitos outros em andamento. Mas que já está ratificado entre os dois países, ou seja, já tem uma minuta que vai entrar no ordenamento jurídico para passar por todo o processo legislativo necessário, né, para virar uma norma interna. Aí depois eu vou dar uma dica nisso aí. É esse aí, pronto. Você abre para mim. Eu fiz um videozinho só bem rápido, bem simples, para vocês terem uma noção. Essa aqui é a folha, que são os acordos que o Brasil já tem, tá? Assinados. Quando vocês quiserem saber quais são os acordos em vigor, você pode clicar aqui. Aqui são os formulários, que antigamente a gente tinha que imprimir e preencher. Hoje já está digital. Tá vendo aqui? Ele está baixando para você ver. Aqui tem os acordos, tem as cartilhas, tem vários documentos. Um dos acordos que tem mais benefícios é o de Portugal, realmente. Tá? Então eu botei isso aqui para vocês verem. Israel foi recente, tá? Então já tá. Isso aqui são os acordos, ou seja, já foi firmado pelo país. Agora alguns ainda estão em processo legislativo, mas isso deixa de funcionar, já tá. Não, assinou o acordo, começou as tratativas, você já começa a ficar atento, porque o acordo, assim que ele é assinado, você já pode requerer até mesmo o período anterior à vigência desse acordo, desde que já existe uma tratativa, tá? E aí, como é que eu vou saber disso? Lá no Itamaraty, acompanhando o Itamaraty, tá? Então, aqui são as agências, né? Eu mostrei assim rapidinho para você ver. Vou dar um exemplo. Distrito Federal, ele é responsável pelos acordos bilaterais entre Grécia, Luxemburgo, Quebec e outros mais. Aí eu estava aqui abrindo para mostrar as agências onde tem os locais para emissão do CDM, que é aquele acordo médico, tá? O certificado médico. Porque eu vou para Portugal e tenho direito a ter assistência médica. Tem, mas você tem esse certificado emitido no Brasil, e para você levar para o país de lá, você
foi para o país de lá, migrou de qualquer jeito? Ou foi regulamentar? Né? Então precisa ser bem amarrado isso aí. Pode fechar, por favor? Então, olha, abre, vocês vão mexer muito com o site do Itamaraty, ok? E entra através do golpe, né? Aí entra através do golpe. Vamos voltar lá para a apresentação. Porque não ficou... no meu computador eu consegui fazer com que fosse automático. Vamos lá. Como é que eu desço aqui? Só passar. Pronto. O Brasil possui acordos bilaterais, ou seja, entre dois países única e exclusivamente, e multilaterais com vários países, ou seja, vários países estão imersos, assinando, ratificando um único acordo, que é o caso dos acordos multilaterais. Quais são os benefícios que você vai encontrar em todos os acordos? Em todos os acordos. A aposentadoria programada, que é a aposentadoria por idade, a aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria, pensão por morte. Esses aqui você vai encontrar em todos os acordos, em todos. Mas apenas 2 acordos prevêem a cobertura militar, que é o Japão e os Estados Unidos. Então, o regime militar, ele só é abarcado os militares, né, dos Estados Unidos e Japão. Fora isso, não adianta, eu sou militar, eu fui fazer uma missão diplomática, entendeu? Então precisa ficar muito bem amarrado sobre isso. Como contribuir como brasileiro no exterior, se eu não tiver vínculo, se eu não tiver o certificado de deslocamento, tá? E desde 2020 foi permitido e ratificado, vamos dizer assim, né, autorizado, que o brasileiro contribua como facultativo no Código 1406, no montante de 20%, do mínimo até o máximo, né, o nosso teto. Eu falo máximo porque o que é permitido em termos de recurso financeiro. E o que é que eu preciso ter ciência disso? Existem aquelas pessoas, por exemplo, aquele casal hétero, homo, né, que um deles foi deslocado para trabalhar fora e o outro não. Então, ele vai acompanhando, porque é família, tá? Mas essa outra pessoa que largou, às vezes, o emprego aqui para ir acompanhar o cônjuge, o companheiro lá fora, ela pode continuar contribuindo para a Previdência do Brasil e ter garantias, tanto lá quanto aqui. Tá? Então, é necessário que você fique atento e informe. Essa semana, não, tem uns 20 dias mais ou menos, lá no escritório, chegou uma pessoa, uma brasileira que mora há 30 anos nos Estados Unidos, saiu do Brasil em 87 e ficou sabendo que podia contribuir para a Previdência aqui e ter uma aposentadoria aqui. Aí ela foi fazer com a gente olhou o quinis dela, viu que aqui... Já fizemos um planejamento para ela. Aí nós estabelecemos quais são as alíquotas, por quê? Porque ela está em vias de se aposentar lá. Nos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos têm vários tipos e várias categorias de aposentadoria, no sentido não como o nosso, mas assim, quais são os requisitos, né? Tem de 65, 70, com 30 anos, com menos anos, então é bem complicadinho. Lá eu estudo um pouquinho, porque depende muito como você contribui. E eu estou falando muito dos Estados Unidos, que é o maior contingente de brasileiros fora do Brasil, regulamentados. O Itamaraty tem uma estatística que tem lá 2 milhões de brasileiros, imagina. E a maioria em subempregos, porque americano não gosta de trabalhar em construção civil, não gosta de trabalhar em limpeza. Quem trabalha nessas áreas, como eles chamam, em atendimento, em shopping, né, na limpeza de shopping, é brasileiro.
Essa história de que a pessoa está indo lá fora, trabalhando em multinacional, você conta de dedo, tá? Então, o sucesso americano é diferente, né? Eu conheço uma pessoa que aqui era dondoca, lá está trabalhando na limpeza de casa. Ela montou o CNPJ dela lá, montou, mas ela é faxineira, tá? Então, tem um nome bonito que é sister, aquela que fala. Mas aí eu falei assim, aqui nem a casa limpava, né? Mas tudo bem, tá lá, tá regulamentar lá. Então a gente precisa ter ciência das coisas, né? E é o que mais acontece fora do Brasil, né? Essa história de que vai para lá é mais garganta do que outra coisa. Bom, então ela veio, a gente fez o planejamento dela, viu as correções que precisavam ser feitas no CNIS dela pelo período que estava aqui, pegamos a carteira profissional, verificamos os trabalhos que ela desenvolveu, corrigimos tudo, etc e tal, e fizemos um planejamento para ela, um planejamento previdenciário para ela. E nesse planejamento previdenciário a gente colocou quais são as alíquotas, porque a gente fez uma previsão do que é a aposentadoria que ela quer receber aqui. Ela não quer aposentadoria por totalização. Existe essa possibilidade? Existe. E é mais comum do que se pensa. Tem gente que cumpre o tempo brasileiro e não precisa, e migrou e não pediu aposentadoria aqui e foi para outro país, né? Tem direito adquirido aqui. Então, ele preencheu todos os requisitos, até requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, olha que loucura. Então, você não precisa, você não vai entrar para um processo de entrar no INSS via acordo. Você vai fazer o pedido normal de aposentadoria aqui. E vai fazer o seu aposentadoria lá. Não informe que tem tempo em um país e no outro, se você não tem necessidade de usar tempo de nenhum dos dois. Porque senão você vai ter um problema para você, porque vai reduzir, porque cada país só vai pagar pelo tempo que você contribui para o regime dele. Então, se você tem tempo lá, se aposentar lá onde você está, recebe em euro, em dólar, né, como chama? O ON, receba na moeda que você quiser. E o tempo daqui você contribui como facultativo, se você está fora do Brasil, e completa os requisitos daqui e pede aposentadoria aqui. Ok? Então, precisa ficar bem claro isso, porque todo mundo moro aí fora, não sei o que, vai para totalização. Gente, não é assim. E advogado previdenciário, você precisa ter muito bem claro isso. Tá? Então, a gente fez o planejamento dela, emitimos as guias, e vamos ficar emitindo todo mês para ela, e ela juntando, nessa expectativa ela voltou, né, a contribuir para a Previdência Brasileira, e daqui a 6 anos ela se aposenta aqui também, por idade. Entendeu? Então ela vai ficar com a aposentadoria americana perfeitinha dela lá, e vai ter uma aposentadoria aqui que vai ser, se ela quiser voltar, como ela mesmo disse, se eu quiser voltar porque ela tem patrimônio aqui, ela vem sempre, então essa é a garantia. E ela não quis o valor do teto, que ela poderia pagar, era 100 euros. Mas é uma questão de planejamento. Já eu tenho uma pessoa que contribui para lá, da minha família, e veio falar comigo, e ela disse, Cris, eu já estou com 49 anos. 43 anos. Aí eu expliquei para ela, fiz o planejamento para ela, né, uma noção geral, porque eu não sentei ainda para fazer o planejamento dela completo, para ela começar a contribuir como facultativo. Ela disse, eu posso contribuir como facultativo no teto? Você pode, se você tem dinheiro para fazer isso, você contribui. Aí eu vou fazer o planejamento dela, para ela poder contribuir aqui, e se aposentar com os tempos que ela já tem lá, os 20 anos que ela já tem lá, sem mexer, sem juntar, tá? Os organismos responsáveis por efetivação dos acordos no Brasil, no caso é o INSS, e no caso do certificado de direito à assistência médica, é o CADI. Os acordos que prevêem assistência médica são Portugal, Cabo Verde,
Itália e Moçambique. São esses. Tá? Bom, você pode passar esse vídeo, por favor? Bom, você entrando no INSS, aí eu vou fazer um pedido de aposentadoria, por exemplo, ou de pensão por morte de um brasileiro que mora fora, ou de um estrangeiro que trabalhou aqui. Deixa ele botar. É o segundo, né? O segundo. E aí, eu vou aprender a botar o link para você não precisar fazer isso da próxima vez. Bom, aí você vai lá na página de acordo, você vai ver todos aqui são os benefícios, os pedidos que você pode fazer no INSS. Eu não vou abrir, porque eu teria que dar entrada e você não consegue mexer se você não for fazer pedido. Tá? Então, eu fiz só um demonstrativo para mostrar a vocês aqui. Isso aqui é na página do Gov relacionada ao INSS, tá? Então, toda vez que você tiver que fazer um pedido de pensão por morte, auxílio doença, que é o antigo, né? O benefício por incapacidade temporária, só tem os acidentários, lembre-se disso. Não tem esse negócio de auxílio doença previdenciário para acordo, é só os que prevêem é só acidentário. Tem que ficar bem claro, tá? Pensão por morte, pode. Aí tem aqui, ó, as atualizações dos dados bancários quando você recebe lá fora, ou quer aqui, imposto de renda, solicitação de certificado de deslocamento, aposentadoria por deficiência, permanência no exterior, solicitação de certificado de prorrogação, histórico, pensão por morte, tudo isso aqui é o que você pode pedir na parte de acordo. É muita coisa. Não deu para... É que ficou rápido. Eu volto. Volta aí de novo? Pronto. Aí, vê se você consegue parar um pouquinho. Pronto. Então, aqui, ó. Atualização cadastral de dados cadastrais e de dados bancários. Por quê? Porque você tanto pode receber no Brasil e a pessoa retirar o dinheiro aqui se tiver uma procuração pública, tá? Emitida aqui no Brasil. Ah, Cristiane, mas eu não tenho como vir no Brasil. Então, você vai na embaixada, lá do país, do Brasil, lá naquele país onde você está, faz uma procuração pública e envia para aqui. Tá? Então, fica bem claro isso aí, para não ter problema. Porque senão dá pepino em banco. Precisa de uma procuração pública. Bom, imposto de renda. Isso aqui, gente, dá uma aula. Por quê? Porque o imposto de renda, pelos acordos, houve uma decisão do STF, tendo em vista que, lembra que cobra 25%? Essa cobrança foi, entre aspas, suspensas, mas administrativamente, pelo INSS, continua cobrando. Ah, Cristiane, como é que eu faço para me desobrigar dessa obrigação imposta a mim, né? Você vai ter que entrar com uma ação requerendo que a cobrança do imposto, quando você pede a transferência para receber o seu benefício lá fora, seja baseada naquela planilha que se tem de isenção e modulação. Digo o nome aí, tributarista exato. Quando a gente faz imposto de renda, não tem uma tabela uma tabela progressiva, estava tentando lembrar o nome. É uma tabela progressiva, então você tem que entrar com a ação para pedir essa tabela, a aplicação dessa tabela progressiva no seu benefício que é enviado. Tá? Com relação eu vou fazer o seguinte, para eu adiantar, deixa as dúvidas todas, fala para ele que ele vai anotando, depois a gente responde para poder adiantar, tá bom? Bom, eu sou filiada ao regime brasileiro, só fiz pouquíssimas contribuições aqui e quero emitir uma declaração de filiação porque eu quero levar esse tempo para fora. Você vai pedir aqui. Solicitação de atestado de vida, para aquelas provas de vida, que é feita também lá fora, viu? Não é só aqui no Brasil, não. Tem gente lá, então você pode pedir, se você estiver aqui no Brasil, for estrangeiro, ou se for brasileiro que mora fora, tá?
A atualização de certificado de deslocamento. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque tem muita gente que acha que tem um certificado de deslocamento e não precisa atualizar. Precisa. Tá? E para você renovar, você vai fazer o pedido, tá embaixo até. Você levanta um pouquinho para mim aí. E esse pedido vai ser submetido a outro país. Você vai pedir aqui. Pode deixar subir. Ele vai ser submetido a outro país. Ok? Um outro ponto que também precisa ser visto é o seguinte. Devido a alguns países preverem o benefício, a aposentadoria por invalidez, e em alguns casos também, todos prevêem aposentadoria por invalidez, mas aposentadoria não, é o benefício por incapacidade acidentário. E muitas vezes a pessoa não ter como voltar para o Brasil para fazer a perícia aqui no Brasil. Existe a possibilidade de você requerer essa perícia sendo feita no exterior. Para isso, o INSS, a cada 4 anos, faz uma licitação no país que tem acordo, estabelece o lugar que vai ser feita essa perícia. E só nesse lugar. Não adianta fazer em outro. O pessoal vai para valer para o INSS, né? Se você fizer nesse lugar, para requerer o benefício aqui, tá bom? Para requerer o benefício aqui via acordo, tá? Aposentadoria por idade, aposentadoria por deficiência, aposentadoria por tempo de contribuição para aquelas pessoas que já têm o direito adquirido antes da emenda constitucional, tá? Tem que ficar claro isso, que é antes da emenda constitucional, ou seja, eu concluí idade, tempo, né, os requisitos que existiam antes da emenda, porque a partir depois da emenda, se a pessoa cumprir o prazo depois da emenda, aposentadoria proporcional. Depois de correr, tá? É por idade mesmo, é proporcional. Pode levantar aí um pouquinho. Ah, não, você ainda está no vídeo, né? Pode voltar para lá para a tela. Solta o vídeo todo. Não é muito. Auxílio por incapacidade temporária. E você vai entrar aqui, aí eu quero pedir para os Estados Unidos, não vão ter. Tá? Porque não prevê. E tem, eu acho que 3 acordos que prevêem salário e família. Não, 2 acordos prevêem salário e família, olha, né? Como é tão abrangente. Portugal mesmo prevê salário e família e salário e maternidade. Então, por isso que você tem que estudar os acordos, né? Para poder saber como pedir. Porque não é todo o acordo que tem a mesma coisa. Tem acordos que tem mais, tem acordo que tem menos. Tá? Mas sempre lembrando, pensão por morte, aposentadoria proporcional, que é por idade, e aposentadoria por invalidez, todos prevêem. Bom, vamos lá. Bom, quais são... Aqui a gente está com a planilha que eu fiz com todos os acordos, tá? E quais são os regimes? Por quê? Porque existem a possibilidade de você requerer o benefício, não só sendo você contribuinte do INSS, da Previdência Social. Existem acordos que prevêem que aquela pessoa que trabalhou para o município, que trabalhou para o Estado, que trabalhou no sentido de ser servidor concursado, né, requeira aposentadoria via INSS por acordo. Alexandre, como é que eu vou fazer isso? Você vai ter que pedir no seu órgão do Estado, da Prefeitura, né, uma CTC. Levar para o INSS para abrir como é que chama? O processo de acordo, via acordo, para requerer o benefício. Tá? Então, não é todo acordo, tem acordos que sim. Por exemplo, o acordo com a Alemanha prevê, tá vendo? Tanto você sendo servidor como é que chama? Contribuir para o regime geral como para o regime próprio. Deixa eu passar outra aí. Como eu falei a vocês, por exemplo,
Japão e Estados Unidos, além de regime próprio e além de regime geral, você também pode ser militar. Aqui, por exemplo, ó, o Japão, regime próprio, regime previdenciário e previdência militar. Uma outra coisa que aconteceu muito. Nos anos, na primeira década de 2008 para cá, houve uma emigração de brasileiros que foram trabalhar no Japão. O regime japonês, ele é diferente completamente do nosso. Aí o que o pessoal fez? Foi lá no regime, pediu a indenização, porque lá é como se fosse uma caderneta de poupança, você vai depositando, né, com todas as garantias do país, e você vai deixando lá. Aí quando as pessoas saíram, voltaram para o Brasil, foram lá e pediram esse documento, receberam a indenização. Quem não recebeu, ótimo, vai ter direito à contagem desse tempo aqui no Brasil. Por quê? Porque o dinheiro ainda está lá. E quem recebeu? Perdeu. Trabalhou 10, 15, 20 anos lá. Foi indenizado e perdeu. Isso acontece também com a Coreia do Sul, tá? Então, precisa ficar atento. Então, é bom que você conheça um pouco dessa sistemática para ver como é o regime de previdência do país e ver o que essa pessoa fez. Lembra da entrevista que eu falei? É necessário você ficar atento, porque muita gente, depois, quando estava mais velho aqui, foi quem queria aqui no Brasil, esse tempo que estava lá, só que elas tinham pedido indenização. O advogado entrou no processo e aí recebeu a negativa, porque lá ele não tem mais tempo nenhum para ser vinculado, ser trazido. Então, é algo que a gente precisa dominar, né? Então, olhar e ter atenção. Ok? Bom, aqui são todos, para você ver, ó, um exemplo. A Suíça, o certificado de deslocamento é de 5 anos, mas não tem renovação. Tá? A Índia, que é novo acordo, ela prevê 36 meses prorrogável por mais 24 meses, totalizando 60 meses. Não pode passar disso. Vou lhe dar um... Opa, deixa eu voltar aqui para ver se eu acho. Cadê? Coreia do Sul, 5 anos, renovável por mais 3 anos. E olha, gente, eu vim da Coreia. Eu vim em junho da Coreia, eu fui passar 10 dias lá. O que tem de brasileiro morando na Coreia, você não brinca. Por quê? Porque a Coreia tem uns acordos de cooperação com o Brasil que dá bolsa de estudos, né? Então, o que tem de jovem lá, porque eles gostam muito do brasileiro, porque o brasileiro aqui não gosta de estudar. A maioria não gosta, chega lá, dá show. E olha que o sistema de lá é bruto. O pessoal entra na aula às 9 da manhã, 11 horas da noite. Massa, né? Pesado. É o dia todo e mais à noite na escola. Sai da escola. Ainda tem uns que saem da escola e vão fazer curso. Então, é uma sistemática bem pesada mesmo. E eles lá é uma disputa miserenta. E eles dão muita bolsa de estudo para brasileiro. Quem tem até 35 anos pode se candidatar a uma bolsa do QETA e estudar. E agora eles ampliaram isso recentemente. Então, muitos desses brasileiros estão lá como estudantes. E como estudantes, eles podem trabalhar meio período do dia. Com tantas horas, eu acho que é 3 horas por dia, ou 4 horas, 3 horas por dia, se for nível médio, e... Alô, voltou. E 4 horas se for nível superior, né? Então, dá um curso de mestrado, doutorado, é bem interessante. E as pessoas podem ficar lá 5 anos, prorrogáveis por mais 5. Isso aqui é para quem vai trabalhar, não é para quem vai estudar, tá? Aí você tem que, por isso, a necessidade de você olhar o visto. Porque vai que essa pessoa que está lá estudando, arranja um emprego, né? Que a maioria arranja na indústria, que a maior indústria deles lá é a indústria de entretenimento. Então, ela quiser verter e estiver trabalhando para conseguir, né? Então,
Eu conheço umas 3 que estão lá há 16 anos. E não voltam mais, né? Eu vou lhe ser sincera, se não for... Eu tenho um bocado de ressalva lá, mas a segurança, meu Deus, 3 horas da manhã nos bequinhos, tudo escuro, cheio de gente fumando e eu passando com o celular na mão filmando, perdi minha carteira, com todos os meus documentos no interior, não canso de dizer isso, para mim foi uma experiência incrível. Recebi de volta sem faltar 1 centavo, sem faltar um cartão, até a moeda do Brasil estava lá, gente. 2 dias depois cheguei no meu hotel, estava lá. Aí a pessoa olhou pra minha cara, calma, respira. Foi lá, falou com o pessoal, chegou no... Oh, se a gente deixar isso aqui acontecer, né? Largar a bolsa em qualquer canto e buscar. Achei até iPhone 16 no chão do ônibus. Mas não pode pegar não, viu? Bom, os países que estão em processo de ratificação e outros que estão em negociação. Um que vem pesado agora é a China. A China vem pesado esse acordo aí. Foi engraçado que sábado estava no shopping em Salvador, não, Parque Shopping, lá em Lauro de Freitas com minha mãe, e tinha um casal de chinês, assim, né? E aí quando eu ouvi o som, aí eu perguntei, né? Aí eu disse, are you from China? E aí, yes, começaram a querer conversar, só que aí daqui a pouco eles misturaram com o chinês, eu disse, don't speak Chinese. Porque eu não falo realmente chinês, né? Mas algumas palavras, de tanto ouvir filmes, séries, não sei o que, eu até entendi, mas... Então, é algo até pensável, gente, estudar um idioma estrangeiro hoje, no mundo inteiro, todo mundo fala inglês como se fosse falar o idioma da casa. O único país que eu não vi falar, não que eu viajei para uns países, porque eu só viajei para a China ou para a Coreia aí, esse ano, e passei no Catar. Todo mundo fala inglês. Da vendedorazinha da rua. E meus parentes e amigos que moram fora do Brasil, em vários países, Alemanha, Itália, todo mundo fala inglês. A gente precisa mudar isso. É uma segunda idioma mesmo. É como se falasse o nosso idioma, tá? Então a gente precisa estudar muito, tá? Ok? Poderia explicar a fase de transição e o direito de aposentadoria para quem possui contribuição e não possui idade. Bom, repara, no Brasil, quando você vai pedir uma aposentadoria no Brasil, sendo ela por acordo ou fora de acordo, você precisa cumprir os requisitos exigidos aqui no Brasil, tá? Então, não adianta você querer usar do acordo para tentar driblar os requisitos pós-emenda constitucional, que você não vai conseguir. Por quê? Porque foi suspenso do nosso ordenamento jurídico a aposentadoria apenas por tempo de contribuição sem idade. Então, não tem como. Não tem como. A pessoa não tem idade. Não tem como. Por acordo, e aqui dentro mesmo no ordenamento brasileiro, você não vai conseguir. Tá? Então, China vai chegar agora forte, porque ela acabou de assinar um acordo bilateral, que ainda vai tramitar no Congresso para virar norma. Mas enquanto isso já está valendo, tá? Israel, como eu mostrei a vocês, Austrália. E tem mais uns outros aí tramitando. Bom, normalmente os formulários que vocês vão achar dentro do INSS, ele vem bilíngue. Então não precisa ficar preocupado. Mas eu não falo mandarim, né? Tudo bem, tá aqui, ó, vai estar em... Pior que não ficou bem bonita a cor. Tem um vídeo, mostra pra mim o vídeo. O 3. Dos acordos, tem um local que você pode pegar até por curiosidade, você pode pegar esses acordos ou esses formulários para dar uma lida. Eles tanto vêm em português quanto vêm no idioma do país, tá? E aqui, isso aqui é o do Mercosul, então tá em espanhol. E aí tá dizendo aqui quais são os acordantes. Deixa ele passar aqui, que fica melhor. Vou botar o vídeo. Eu procurei fazer vídeos bem curtinhos para não ter problema. Aqui
aqui é um formulário, né? Ser casado, ser viúvo e tal. E aqui é onde tem todos os formulários por acordo. Tá? Cada acordo tem um formulário. Brasil e Japão tem um formulário. Eu até tentei abrir alguns, mas a maioria você tem que baixar. Aí tem aqui, ó, tem os tipos de formulário. Andou rápido demais. Tem formulário dentro de cada acordo, tem inúmeros formulários. Então, você vai fazer o pedido do seu cliente, vai ter que fazer uma peça, tudo bem, e é ótimo que você faça. Mas aqui, por exemplo, você vai precisar preencher cada formulário desse. Tá bom? Se não preencher, não vai adiantar. Ok? Encerrou. Já é só para... Eu tentei ver se eu conseguia fazer mais, não consegui. Pode voltar lá para os slides. Então, lembrando, gente, vocês precisam dominar as normas internas. Cristiane, eu tenho uma pessoa que cumpriu todos os requisitos. Ela, antes da emenda constitucional, e ela foi embora. Qual norma eu vou aplicar? A da época. Tempo rege acta. O tempo de correr. Ah, mas o acordo não tem nada. O acordo você vai pedir, mas você tem que olhar a norma do tempo em que a pessoa estava aqui. Tá? Ah, mas ela contribuindo a 170 aqui. Sim, lembrando que o nosso cálculo do benefício é a partir de julho de 94. Se ela não tem depois disso, vai ser um salário mínimo que eles vão calcular. Tá? Bom, o certificado de deslocamento eu já expliquei, que permite que o empregado de empresa com sede no país acordante transfira temporariamente para exercer atividade laborativa em outro país, o acordo, possa fazê-lo sem deixar de contribuir para aqui. Tá? Ah, mas ele foi transferido e como ele foi transferido, ele também vai deixar de contribuir aqui. Então, não precisa de certificado de deslocamento. Mas se ele quer manter o vínculo com o Brasil, ele vai precisar. Os migrantes têm sempre que utilizar acordo para receber benefício, como eu já disse? Não. Desde que ele mantenha a qualidade assegurada no Brasil. Ou seja, como é que eu posso manter a qualidade assegurada no Brasil? Contribuindo como facultativo aqui. Facultativo, só como facultativo. Só. Agora você também tem a questão assim, existem acordos que permitem, por exemplo, um profissional autônomo ou um contribuinte individual contribuindo para o Brasil, mesmo exercendo atividade lá fora. Mas isso é uma peculiaridade do acordo. Um advogado que tem sociedade pessoal aqui no Brasil. E tem a outro lado, é isso que eu estou lhe falando. Pode ser que um advogado que tenha contribuído, que tenha um escritório no Brasil e fora, contribua para os dois regimes. Por quê? Porque a advocacia é uma atividade profissional que pode, não é que vai garantir, viu, gente? Porque o advogado, ele não pode abrir ele abre um CNPJ, mas ele não contribui como só se for unipessoal, né? Aí ele vai. Se for uma sociedade, aí tem que verificar os arcabouços normativos e olhar o acordo. Ok? Bom, eu já dei uma ideia do que é o benefício por totalização e observar o regime, né? Como eu já falei a vocês, observar por quê? Porque se for regime próprio, o militar tem que pedir a CTC para levar para o INSS para poder você pedir com acordo. Tá? Lembrando, quando você pede a CTC, o que acontece? Aquele tempo e aquelas contribuições deixam de ser para o regime que próprio ou militar e passam a ser para o INSS. Precisa ficar claro também isso. Por isso a necessidade de dominar o conteúdo do direito material brasileiro. Só pode requerer o acordo, o acordante, ou ele envia, ou para enviar apenas o tempo de contribuição, não os valores contribuídos no regime do país. Pode haver tempo contribuído no país acordante que o INSS não reconheça e vice-versa. Pode? Pode. Existem casos, e eu já tive um caso assim.
que a pessoa vertia contribuição na Previdência como é que chama? Da Itália, e trouxe para cá, e o INSS não reconheceu. Né? Aí a gente entrou com uma ação para tentar um reconhecimento e só conseguimos judicialmente. E foi complicado. O cálculo por totalização obedece às regras 31 a 33 da portaria, da 995. Os valores de benefício por totalização podem ser inferior ao mínimo. Todavia, tem uma exceção, que a maioria atua muito em Portugal, né? Dos advogados. Portugal tem uma decisão aqui, que uma portuguesa entrou, uma brasileira entrou com uma ação aqui no Brasil contra o INSS e tornou-se... Calma, já estou terminando. E conseguiu na justiça que fosse aplicada uma norma que está prevista no acordo que, enquanto o benefício dela não for implementado em Portugal, ela recebesse, porque o valor dela deu menor, né? Do que o salário mínimo, recebesse um salário mínimo, mas é só para Portugal e é só para o benefício. Bom, aqui está a lista das agências da Previdência responsável, né? Por exemplo, Portugal, Cabo Verde, Japão é São Paulo, Bélgica, França, Rio de Janeiro, Nordeste só tem Recife e Fortaleza, que tem agência que... Gente, não entendi isso, mas tudo bem. Vamos lá, alerta. O tempo concomitante não pode ser utilizado. O STF julgou o tema 11.174, que é aquele dos 25% no imposto de renda, e já sabe, né? Tem que entrar com ação. A TUNU julgou a isenção também para o HIV, não precisando estar com o problema ativo, bastando ter o diagnóstico, tá? Só a possibilidade de pleitear na justiça brasileira acerca de direito brasileiro. Tem acontecido muito de advogado que atua com acordo de cooperação querer entrar no Brasil para fazer com que o outro país julgue. Não existe isso. A soberania do país é de cada país. Não adianta você querer julgar que o Brasil obriga um outro país a cumprir. Não vai adiantar. Então só vai pleitear no Brasil o direito brasileiro para ser aplicado aqui, pela norma daqui, tá? Então não adianta. A perícia médica eu já falei. Atendimento a cliente. Brasileiro que mora fora. Primeiro ponto, pega o passaporte. Verifica o visto. Vai lá no consulado brasileiro, no consulado do país, se for estrangeiro, que está aqui no Brasil, quer a utilização do acordo, olha o visto que a pessoa tem no país. Para evitar que quando você pedir a totalização, você crie um problema para essa pessoa que pode muitas vezes estar morando lá. E que também, por quê? Eu vi sua carinha aí no fundo. Por que acontece? Se a pessoa está irregular, entrou irregular e está trabalhando, existe casos assim? Existe. Com contrato? Existe. E se ela não tentou regularizar, mesmo trabalhando no país a situação dela, no momento que eu aciono a previdência do outro país, essa pessoa fica em risco. Tá? Então, tenha atenção a isso. Verificar se ela contribuiu no Brasil, porque tem gente que está querendo o acordo e nunca contribuiu no Brasil, não está nem inscrito na Previdência. Tá? E como ela contribuiu? Qual foi a alíquota que ela contribuiu? Porque tem que ser de 20%. Ah, mas eu era aqui MEI. Aí tudo bem. Entendeu? Quando migrou o país, que tipo de visto? Se foi por causa de trabalho, vai ficar sem certificado de deslocamento, se estava lotado lá, se não estava. Tá? Tô tentando correr, viu, Carlos? Se foi por escolha durante o tempo que você esteve no país X, você estava devidamente documentado legal. Isso aqui, gente, hoje, na atualidade, com as expulsões e com as que estão acontecendo dos países, é de extrema importância.
Enquanto você viveu lá, você trabalhou legal ou ilegal, porque existe muita gente que trabalha ilegalmente em outros países, né, sem contrato, sem nada, então não vai conseguir comprovação. Se você não contribuiu para a Previdência lá, você não vai conseguir trazer tempo aqui. Mas eu trabalhava. Problema, você contribuiu para a Previdência de lá? Entendeu? Como é que eu vou trazer um tempo de lá se mas eu tenho um problema. Não existe essa questão como a gente tem aqui no Brasil. Trabalhei, estava de carteira assinada, ele não contribuiu. Não. Você está falando de acordo. Tá? O Brasil não pode interferir na legislação e na normativa e na administração do sistema de lá. Para quantos países? Por quê? Porque às vezes tem acordos que prevêem, por exemplo, Portugal, não vou dar um outro, Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, Itália, melhor. Eu contribuí para a Itália, eu trabalhei na Itália, contribuí na Itália, só que o tempo que eu tenho juntando Brasil e Itália não foram uns 15 anos que eu preciso aqui. Mas eu tenho um acordo com, por exemplo, com a Espanha. E a Itália tem também um acordo previdenciário com a Espanha. Aí nós podemos. E eu trabalhei na Espanha. Então eu posso pegar esse tempo desses outros países e trazer para complementar o meu. E na hora que eu faço isso, divide em 3 a totalização, tá? Por quê? Porque eu vou acionar a Itália e vou acionar o outro país. Qual foi que eu falei? Espanha. Entendeu? Aí eu vou ter 3 aposentadorias divididas pelo tempo. Isto se o regime lá aceitar isso. Tá? Porque se você não cumprir em cada regime, tá? Você vai garantir a do Brasil. Quando é estrangeiro, gente, pelo amor de Deus, nós somos o único país do mundo, olha, eu conheço gente que mora em vários países do mundo, e me diz a mesma coisa, o único país do mundo que tem mania de beijinho, abraçar, toque de mão, é o Brasil. É o brasileiro. Nem aqui na América do Sul. Não é todo país que você vê esse negócio desse calor humano de abraçar, não sei o quê. Então, na hora de atender um estrangeiro, pelo amor de Deus, não invada o espaço desse estrangeiro. Observe, e antes de atender, vai lá, ó, tem uma coisa chamada internet. E na internet, procura ver os costumes daquele país. Vai atender um asiático e vai beijar um asiático. Se for mulher e o asiático for homem, você está ferrado. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que aprender a respeitar a cultura alheia. Mas ele está no Brasil. Problema. Mas isso não tira dele a cultura dele. E nem lhe dá o direito de invadir a privacidade dele. Tá? Então tem cuidado com isso, pelo amor de Deus. Procura ir lá antes de atender a pessoa. É isso. Qual foi o visto que ele tirou para entrar no Brasil? Porque tem muito estrangeiro também legal aqui. Lembrando que estrangeiro no Brasil também, hoje em dia, foi uma decisão do Supremo que garante ao estrangeiro o BPC. Tá? Se ele não teve renda aqui. Antes de vir para o Brasil, ele trabalhou no país dele? Ou trabalhou em outro país que tem acordo com o Brasil? Verificar. Por quanto tempo e tal. Sua vinda para o Brasil foi a trabalho ou não? Levantar com ele se ele tem o certificado de deslocamento, tá? Que é emitido e ratificado pelo Brasil. Se o trabalho, trabalhou enquanto esteve aqui, e se o trabalho foi formal, porque tem muito brasileiro, por exemplo, no prédio onde eu morava antes, onde eu tenho um apartamento, mas que eu não estou lá fisicamente agora, tem um americano, ele dá aula de inglês há 20 e tantos anos. A princípio ele trabalhou não CCI, não. Ficava ali no corredor da Vitória. Do Aquibeu. Depois ele saiu do Aquibeu, digamos assim, né? E dá aula particular. Esse cara contribui? Ele quer se aposentar no Brasil, ele contribui com o regime daqui? Precisa verificar isso, né? E verificar também se ele pretende voltar. Isso é tanto para estrangeiro que está fora, que está aqui, quanto para brasileiro que está fora. Bom, como eu falei, não invadir o espaço, evitar contatos físicos, a linguagem que tem que usar é do senso comum, não usa gíria.
Não usa gíria, porque o infeliz não vai falar com você em gíria, a não ser que ele tenha aqui mais de 30 anos e mesmo assim, se ele tiver muito contato. Porque, por exemplo, se você for na Liberdade, em São Paulo, e conversar com aqueles velhinhos que estão lá, eles não vão saber metade da gíria que a gente usa no Brasil, não, porque eles não têm a comunidade, eles ficam presos naquela comunidade. Vai lá no Bom Retiro, com aqueles coreanos todos lá. Eles não vão conseguir falar com você direito. Se você começar a dizer, pô, velho, entendeu? Porque tem muito advogado que fala, quer chegar próximo, mas quer se aproximar do cliente, mas confunde, né? E de preferência, tenha sempre um papel e uma caneta na mão, faça um desenho, que é mais fácil às vezes. Uma mímica, mas não é aquela mímica exagerada não, para não dar a impressão de que ele está chamando ele de burro. Tá? E, se possível, existem uns fonezinhos hoje, que é maravilhoso, gente. Você compra, bota numa aplicação de celular, o cara tá falando e você tá ouvindo em português. É fantástico. Fantástico. Até eu aprender a usar eu demorei, viu? Mas depois que eu aprendi foi ótimo. Bom, basicamente é isso e muito obrigada. E qualquer coisa que vocês precisarem e quiserem anotar, o meu Instagram é @CristianeChagasADV, tá? Eu estou disponível para tirar suas dúvidas, para fazer parcerias. E lembre-se, o direito internacional é um direito fácil na norma, mas difícil de ser vivenciado. Requer um pouco de experiência no direito previdenciário regular que a gente usa e também requer um pouco de conhecimento global sobre a cultura do outro país. Tá bom? Então, meu telefone é 719-9650-6318. 719-9650-6318. Manda um zap para mim que eu ligo de volta. Tá bom? E qualquer coisa, estamos aqui. Espero que tenha contribuído para pelo menos fustigar um pouquinho desse novo caminhar no direito previdenciário. Vou deixar você agora contar. Antes da intervenção do Dr. Carlos Paulo, parabenizar a doutora, como sempre, brilhante sua apresentação. Vou aproveitar, parabenizar todos que estão aqui, agradecer a presença. Tem uma pessoa aqui, que não vou mencionar o nome dele, mas fiquei muito feliz em ver esse meu amigo, esse meu irmão aqui presente. Ele sabe quem é. Doutor Jorge, apesar de ter te respondido, mas eu quero compartilhar com os demais a tua pergunta, que é interessante. Quando o segurado que mora fora e decide receber a aposentadoria do Brasil lá fora, tem que ter o cuidado falado sobre o imposto de renda, por conta do desconto em cima do valor. Então, o INSS, ele de uma forma automática, ele cobra o imposto de renda. O que é que no escritório nós fazemos? Todos os nossos clientes, que eles são, e uma dica para os demais, que eles são tributados no imposto de renda, que tem que ser tributado, no ano seguinte nós fazemos a declaração de imposto de renda dele. Então, além de ganhar os honorários do serviço prestado para a aposentadoria, para o benefício do INSS, ganhamos também os honorários para fazer a declaração do imposto de renda. Essa é uma dica para todos vocês, certo? Uma outra pergunta. Para completar, reforçando. Para você colocar a planilha progressiva, né? A tabela progressiva do INSS, do imposto de renda, para a aplicação dela a nível administrativo, lembrar que tem que entrar com uma ação contra a União e o INSS para fazer essa aplicação constante. E outra coisa, o banco que você recebe no exterior não pode ser qualquer banco. Tem que ser banco que esteja cotado pelo INSS do Brasil, tá? O INSS tem alguns bancos que ele faz a cada 2 anos uma cotação. Então precisa ficar claro nisso aí. Tá bom? Era complementação, estão em plena sintonia. Era complementação, desculpe. Mas ela deu uma contribuição maior, eu ia ser simplista.
está aberto para algumas perguntas sobre esse tema, para que o Dr. Carlos Palmas ele possa... tem a pergunta aqui do chat. Carlos, venha compor a mesa aqui com a gente, fica com a gente aqui. Venha pra cá, que eu quero ver você aqui pertinho. Tá bom. Uma das perguntas, seria possível dar mais detalhes sobre o processo em Portugal? Aí você entra em contato conosco, a gente faz uma parceria, tá? E a gente faz junto, porque sempre quando tem a primeira vez é sempre bom fazer com parceiro, viu, gente? Não é porque eu tô querendo, porque Cristiane tá... Não, é porque eu tô falando, porque é necessário você sempre ter uma pessoa para inaugurar um trabalho, um colega, um parceiro. A gente ensina tudo, mas é bom que você leia o acordo e depois veja essa questão, tá? Busque, não pode ser comigo, pode ser com Carlos, pode ser com qualquer outra pessoa, contanto que você busque um advogado com experiência já para você fazer o seu primeiro processo. Eu vou explicar uma situação para vocês. A minha primeira participação previdenciária internacional e os problemas que ocorreram ainda ocorrem. A minha cliente estava completando 65 anos e ela tinha tempo aqui no Brasil, estava morando em Portugal, então iria solicitando a aposentadoria dela aqui no Brasil, procedimento comum. Ela tomou conhecimento pela internet que ela tinha direito de uma aposentadoria em Portugal. Lá, eu acho que é tempo de velhice, né, que chama tempo de velhice. Ela foi, pegou a informação e ela deu entrada totalizando o pedido. Tudo que aqui já estava formalizado, já para sair, parou. A de Portugal deu início, ela recebe 65 euros. Toda documentação teve que ser retomada. Fica no posto em São Paulo, esqueci o nome do bairro, da rua, que eu tenho que enviar a documentação sempre. Tem 2 anos e meio parado. É uma conhecida, ela foi tentar simplesmente agilizar. Então, qual a dica que eu digo a todos vocês? Hoje eu assino, meu cliente assina um documento que ele não pode tomar nenhuma medida sem antes conversar comigo. E todos os prejuízos que eu venha a ter por uma antecipação que ele faça, ele vai ter que me pagar. Essa decisão eu tomei num processo na semana anterior, porque é um cliente que tem hoje todo o direito de ter informação, mas eu quero que o cliente tire as dúvidas comigo. Não tire por internet, não tire pessoa leiga. Doutora Cristiane Chaves, ela, para mim, é uma especialista nessa área. Porque todas as outras informações que eu vi, ficou muito aquém do que ela realmente me passa. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: cliente é um bicho apressado. Nós somos, né? Nós também somos clientes de outras pessoas, de outros colegas. E como eu disse a você, a acordo de cooperação não é uma coisa assim, deu entrada e vai sair. Gente, você está falando de mandar um documento para um outro país que vai analisar. Outra coisa, essa história de que tem, quando você pede o benefício pelo acordo, tem que traduzir os documentos, não é verdade. Você vai pegar o documento do jeito que veio, por isso que tem as agências especializadas, para que você coloque no processo e o processo caminhe e vá direto para essa agência que tem o domínio do idioma, tá? Se tiver a necessidade de pedir um tradutor juramentado para algum dos pedidos, o INSS vai lhe chamar e tem no site do Itamaraty as pessoas que são juramentadas. Não é aquela que sabe inglês que vai dar... Não, tem que ser juramentado pelo governo, ou seja, ter feito a prova e ter o título de que todo o documento que ele emitir tem valor legal. Tá? Mais alguma pergunta aqui? Bom, agora é com Carlos. Bora, Carlos. Senhora
A minha parte é só de encerrar. Tem mais alguma dúvida? Tem do chat, né? Qual a idade mínima para a aposentadoria em Portugal? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou uma advogada de acordos internacionais, só que eu não domino, são vários países, gente. Não tem como a gente dominar. Não, é isso. Não tem como nós dominarmos. E é por isso que eu disse a você que você tem que investigar o sistema. Você tem que ir lá, abrir o sistema, pegar a norma de lá e validar. Vocês precisam ter isso muito em voga. Quando vocês mexerem com acordo, vocês se preocupem a priori com a aposentadoria aqui. Porque vocês vão aplicar a regra daqui, utilizar o acordo, mas vai aplicar é aqui, vocês vão trabalhar aqui dentro, a não ser, claro, que você tenha a carteira da ordem de lá e essa pergunta até ficar descabida, mas vocês precisam ter isso muito em voga. Não, quando vocês pedem aposentadoria aqui no Brasil, a pessoa tem que preencher esses requisitos daqui. Lá, só quando ela requerer lá, ela vai ter que requerer lá. Quando você pede aqui, você pede para o Brasil, você não está pedindo ao mesmo tempo para os dois países, não. Você pode pedir por acordo aqui e nunca pedir lá, que eu acho bobagem. Entendeu o que eu estou falando? Então, assim, antes de qualquer coisa, pense e olhe, não dê resposta ao cliente. Porque na hora que você tiver que dar entrada, se você assumir a responsabilidade de fazer no outro país, na maioria deles, olha, eu digo para toda a sinceridade, na maioria deles, quando você assume a responsabilidade de atuar no outro país, primeiro você vai ter que ter a permissão legal para atuar lá. Porque eu, por exemplo, não consegui entrar no Superior Tribunal de Justiça da Coreia porque eu não tinha... Eu mostrei do Brasil, mas ele disse que eu não tinha permissão, né? Então, por quê? Porque eu não sou advogada lá. Então, você precisa ter isso muito em mente. Então, Portugal tem que verificar. Eu não sei de qual, porque são muitos países. Tá bom? Só para finalizar e complementar essa pergunta, a Santos e Santos é um escritório que eu tenho como referência, né? A doutora Domitília, a doutora Cristiane, a doutora Patrícia, o nosso futuro doutor Reinaldo, que atua muito bem. E o que é que eu vou dizer, o que a doutora Domitília diria nesse momento? Planejamento previdenciário. Temos que pegar o nosso cliente, independente da idade, fazemos o planejamento previdenciário. No momento que fizermos o planejamento previdenciário, vamos olhar a real situação dele aqui no Brasil, fazermos uma análise do país onde ele se encontra, para não cairmos na besteira de fazer a totalização. Então, possa ser que eu acho difícil ter países abaixo de 63 anos. A maioria está subindo. Então, ele pode conseguir a aposentadoria aqui no Brasil. Nem sempre é vantajoso buscar essa aposentadoria lá. Então, planejamento previdenciário. Você vai fazer o planejamento para o benefício aqui. Tá? Você vai atuar, lembra mais uma vez, você vai atuar com acordo, ótimo. Mas quando você estiver atuando, o primeiro foco é, você vai pedir o benefício dele aqui. A sua preocupação primordial é aqui. Depois você vê lá fora, porque você vai precisar ter algumas prerrogativas para atuar lá fora. Bom, senhores, uma salva de palmas aos professores que hoje nos brindaram com conhecimento. Temos novidades para vocês e provavelmente no início do ano que vem, no primeiro semestre, estará disponível entre um dos cursos da ESA, Acordos Internacionais, com a nossa professora Cristiane Chagas. Então, aqui foi só um paliativo, realmente não tem como nós atuarmos em acordos internacionais sem parcerias. Confesso para você, pela minha vivência, quando eu entrei em desespero, quando um cliente veio com expertise, com o histórico contributivo da Itália. Daí foi quando eu comecei a perceber que eu não sabia
absolutamente nada. Ao final das contas, depois daquele que a gente atendeu, 2 outros colegas, coincidentemente, nos procuraram com clientes da Itália. E aí veio um português que eu não fazia ideia de como tratar, e aí veio a parceria. Então é inevitável que você entenda que existe os requisitos legais da própria, como a professora muito bem colocou, regimentos da próprias portarias dos países cujos acordos ali trafegam. Bom, esse foi o nosso grupo de estudo de direito previdenciário. Você que está pela primeira vez aqui, nós temos mais ou menos, só de WhatsApp, quase 1000 pessoas no estado inteiro que fazem parte, são advogados previdenciários. Esse grupo ele já está ativo desde 2016. Nunca deixamos de mencionar a doutora Ana Isabel Jordão, que é a vice-presidente, também Márcia Regina, foram aqueles precursores que estiveram juntos, e nós entramos quando a reunião ainda era ali no fórum, na sala das reuniões de comissões de 30 pessoas, e hoje, de longe, o direito previdenciário é uma das terceira ou a segunda cadeira que mais tem advogados atuando. Por conta disso, as dores também se multiplicam. Isso quer dizer que cada dia nós passamos a ter necessidades específicas da matéria. Uma delas, no mês que vem, já anotem aí, e que fique registrado aos nossos colegas que estão online. Já encerrou a online? Não, estamos ainda ativos, né? Anotem a próxima data, que será no dia 14 de novembro. Nós não conseguimos uma data fixa ainda por conta do cronograma não ter sido antecipado. No mês passado nós não tivemos por ausência de palestras, ou seja, perdão, de palestrantes, que tivemos um conflito de datas, e nós sempre preferimos a segunda sexta-feira de cada mês, fixa, todas as 9 da manhã até meio-dia, com exceção do mês que vem, porque já havia um evento previamente marcado aqui, será realizado na OAB, repito, auditório da OAB e não da ESA, com a mesma transmissão online e também aqui logo presencial, nos mesmos formatos. Qual é o tema? Exatamente, que eu deixei para o final para segurar vocês. Perdão. O nosso tema vai ser aposentadoria e benefícios do servidor público do Estado da Bahia. Doutora Gautieri, a pedido dos colegas, eles serão abordados. Nós estaremos trazendo um servidor público da SUPREV, e ninguém melhor para abordar para mim ainda é a referência aqui na Bahia, ela que trabalhou mais de 10 anos também lá no SUPREV, que é a Gautieri Carneiro, servidor, muito mais o militar. Ela é também diretora da subcomissão de regime próprio. E só para você ter uma noção dos assuntos que vão ser abordados, noções e fundamentos, o regime próprio, o órgão gestor SUPREV, a caixa preta da SUPREV, ela vai abrir para nós, porque quando entra naquele processo lá, descobrir como funciona aquilo é um desafio. O processo administrativo do servidor público, o que muda com a emenda constitucional 26 de 2020, a verbação, pensão por morte, CTC. Só uma dica. Sim, por favor. Seria interessante vocês também buscarem, e eu posso fazer a interface, com a Secretaria de Educação, que é bem peculiar, o Estatuto do Magistério. A gente programou falar de professor. No ano que vem, vamos fazer esse link também, porque a aposentadoria do professor virou um desafio estadual. Regime geral já é um pouco desafiador, imagina o RPPS. Como sobre a verbação, incorporação de vantagens, o caráter temporário, empregado público, concursado. Quem aqui, colegas que devem estar nos assistindo do interior, sabe o quanto é desafiador trabalhar com essas 419 prefeituras, cada uma com seu histórico. Quando no RPPS, aquele desafio da CTC, claro que às vezes não volta, mas você vai precisar verbar tempos, levar daqui para o Estado, o que serve e o que não serve, mas a emenda constitucional 26 se tornou a IN deles para a gente atuar. Então, coisas desse tipo tá muito bacana. Atividades concomitantes que a gente erra muito na hora do planejamento previdenciário. E eu gostaria também de deixar aqui os nossos canais abertos para você. Siga a gente no Instagram, nós também temos o nosso WhatsApp, tem a comissão que está sempre disponível. Isso aqui é resposta às dores da advocacia previdenciária. E nós teremos temas
tão importantes quanto esse, sempre partindo do pressuposto que ouviríamos duas pessoas. Iria de início vir um servidor público que trabalhasse com um acordo internacional aqui, só que ele não tinha data disponível nas datas que nós supomos, para discutir justamente com a doutora Cristiane, para ver o parquinho pegar fogo, né? A gente já não gosta muito disso, só que aí ela reinou sozinha. Até o próximo a gente colocar um servidor para botar fogo no parquinho, e sempre trazemos uma visão do ente público com o assessor, junto com a atuação de um advogado com expertise na área. Ainda é gratuito, graças a Deus, a gente continua fazendo essa mesma atividade, porque hoje em dia nós temos esses desafios de achar pessoas indulgentes que estejam disponíveis para poder prestar essa doação de tempo em nome da classe, em nome da boa advocacia. CTC, a DCT, que é a declaração, pensão por morte, enfim, eu acho que 3 horas vai ser pouco para tudo, porém nós iremos sempre de 9 até meio-dia, na verdade, que tem um coffee break, e aí como teria só uma fala, a doutora hoje foi usada em dobro, digamos assim, ela ocupou um pouco mais o espaço que nós pedimos a ela, porque o curso que ela vai ministrar provavelmente vai ter tudo isso e muito mais, e que vai ficar disponível na ESA. Senhores, se as perguntas foram encerradas, doutor, muito obrigado pela sua... Fique à vontade, meu querido, por gentileza. Na verdade, é um convite para vocês. No dia 18 de novembro, haverá a 3ª edição do Chaprev, aonde vamos falar sobre benefícios tributários para advogados. É a 5ª edição. É a 5ª. Benefício tributário para advogados com CNPJ. Eu fiquei responsável, seria um dos palestrantes, fiquei responsável para informar ou conversar com vocês qual o momento adequado para abrirmos um CNPJ. Ok? O convite está aberto para todos vocês no presencial e todos vocês também que estão no online. Muito bem mencionado. É feita como através do Pronto, professora. Entra no como é que na ESA. Sim. É na ESA? Pronto, entra na ESA. Esse Chaprev vai ser o dia inteiro, vai funcionar lá no BIG, no comércio. Tá? Então, assim, vai ser um encontro rico. Nós teremos a participação de doutora Domitília, doutor Lorival, doutora Larissa Rossi, o nosso querido Salomão, a nossa maravilhosa presidenta aqui da comissão Marjorie, o nosso vice-presidente, doutor Ed Prache, duas contadoras, que é a Daniela Almeida, que trabalha muito para escritórios, e doutora Silvana Lopes falando. Então vai ser muito rico e muito didático também. E quem quiser tá lá no site da ESA, e pode também procurar a doutora Domitília no Instagram dela, que é Domitília Santos. Tá bom? O valor é R$80. Ali no comércio, para quem não sabe, isso é limitado a 100 vagas. Tá? Eu recomendo. Estava aqui, acabei esquecendo. Obrigado, muito bem lembrado esse convite. Na verdade, é uma intimação para advogados, sobretudo a questão de CNPJ. Inclusive, será tema de pauta de um dos nossos estudos no mês que vem. Senhores, mais uma vez, uma salva de palmas aos doutores que hoje nos orientaram. Bom dia a todos e até a próxima. Agora não sai se a gente vai. Verdade, aquela foto de registro, por gentileza. Vem ficar todo mundo pra gente bater. Aos que estão online, muito obrigado também.